Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Toda oração, por exemplo, quando fala que combatendo sempre por vós, toda oração é um combate, né? A gente sabe que nós invadimos o campo do inimigo. Porque onde é feita a nossa oração? No lugar onde nós lutamos também. Onde é a nossa luta? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta. Então, quando fala que combatendo, é combatendo não. Esse irmão Epáfras era um soldado de oração. Ele orava, intercedendo pelos irmãos. Aquela passagem em Efésios 6, 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui tem várias coisas, né? Isso aqui tem a questão de orar, de viver num espírito de oração, orando em todo o tempo, não é? Porque você tem muitos pensamentos, você tem todo o tempo. Você às vezes pode estar almoçando e pensando, resolvendo um monte de problema na cabeça. Não é assim que a gente faz? Eu, pelo menos, sempre tenho as ideias, estou fazendo outra coisa. Eu nem estou pensando, nem sentindo o gosto da comida. Estou pensando como resolver isso e aquilo e tal. Então, a mesma coisa. Às vezes você vai visitar a sogra, ela fica falando, você já sai viajar no seu pensamento. Coitada da sogra. Deixa eu respeitar elas aqui, é uma brincadeira. Mas nós conseguimos, sim, orar em todo o tempo. Se a gente faz atividades que são mecânicas, está dirigindo. Você não precisa das mãos para orar. Você pode continuar dirigindo, olhando para a estrada, mas em pensamento intercedendo, orando e tudo mais. Então não tem uma regra específica. Agora eu vou parar de pensar nas coisas para orar. É claro que existe um momento, se você tem uma necessidade, um tema, uma intercessão, aquele momento eu vou orar então. Aí você pode entrar no seu quarto, fechar o seu quarto, orar de joelhos, ou orar deitado, ou orar sentado, depende da sua idade, depende da sua saúde, da sua condição física. Aí orar especificamente por algo. Mas quando você ora, lembre-se sempre de que você vai estar falando com o Senhor, com o Pai, né? Nós oramos ao Pai, ou oramos ao Senhor Jesus Cristo. De qualquer maneira, é em nome do Senhor Jesus que nós entramos na presença do Pai, no trono de oração. Agora, quando nós combatemos em oração, porque aqui no versículo 18, veja que é a continuidade aqui da armadura da fé. Então a oração, embora não seja uma das peças da armadura, ela é um combustível da sua luta espiritual. Quando você intercede pelos santos, você tem lá um batalhão de anjos caídos querendo o contrário, querendo fazer oposição. Então é uma luta constante a nossa oração. Então quando fala lá de Epáfras, em Colossenses capítulo 4, ele diz que saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração. Então aqui deixa muito claro que há também essa questão da oração como um combate, como uma luta. Basicamente, nós temos a oração como um pedido, quando nós pedimos ao Pai, por isso, por aquilo outro, né? Nós fazemos essa oração, pode ser pública, quando nós oramos nas reuniões, por exemplo. Pode ser privada, quando você ora no seu quarto, em casa, sozinho. Pode ser uma oração planejada. Bom, todo dia, então, eu vou acordar e às 6 da manhã eu vou orar. Que a melhor hora para orar, inclusive, é de manhã cedo, né? Que a cabeça ainda não está cheia de outros pensamentos. Então pode ser tanto ela planejada, assim, com hora marcada, como pode ser espontânea. Você está dirigindo, lembra de uma necessidade e ora ali na direção mesmo.
ela pode ser uma súplica por algum irmão ou por você mesmo, que está passando uma dificuldade muito grande, então você ora com aquele fervor de quem? Senhor, eu preciso que o Senhor resolva para mim, por favor, Senhor, né? Como ela pode ser também uma intercessão, que é essa súplica por outro, por um irmão que está necessitado. A oração pode ser também uma confissão de pecados, porque diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos... toda a justiça, lá em 1 João, não lembro agora as palavras. Mas nós nos dirigimos ao Pai, então, confessando os nossos pecados. Então é uma oração também. E pode ser também uma ação de graças e louvor ao Pai. Então, e aliás, a melhor maneira de você começar uma oração não é falando dos seus problemas, é agradecendo pelo que Deus é, pelo que o Senhor é, pelo que Ele fez por você, por todas as bênçãos recebidas. Se puder, inclusive, coloque, liste essas bênçãos recebidas. Tem um hino bonito, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta outra vez, e verás o quanto Deus já fez, alguma coisa assim. Eu acho lindo esse hino, porque você conta as bênçãos. E quando você conta as bênçãos, na verdade, a palavra correta não seria tanto bênçãos, mas seriam misericórdias, né? Porque as bênçãos nós temos todas elas nos lugares celestiais já em Cristo Jesus. Mas as misericórdias do Senhor na nossa vida, elas são apresentadas para nós de diversas maneiras. E se a gente faz bem de lembrar sempre dessas misericórdias. Recordar uma vez que nós passamos uma necessidade, o Senhor proveu. Uma vez que nós estávamos enfermos, o Senhor curou. Uma vez que nós estávamos com desentendimento com algum irmão, o Senhor trouxe paz naquilo. Então é muito bom trazer a memória, resgatar a memória, contar as bênçãos, né, ou contar as misericórdias, porque dá até mais ânimo na hora de orar. Porque você já entra na presença do Pai com uma certeza de que Ele responde, porque você tem um histórico. Você tem todo um histórico de respostas. Aí você já entra e fala, como que eu vou duvidar de um pai como esse? Olha, ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Aí você já entra com uma atitude de oração muito melhor do que você entrar reclamando só. Ó dia, ó vida, eu sei que não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Você já entra nessa negatividade, nessa falta de fé, mas nós invadimos também o céu, né? Não só no sentido de combater contra os inimigos que nos assediam, os inimigos espirituais, não inimigos humanos. Os inimigos humanos nós intercedemos por eles, e para que se convertam, né? Mas entramos na presença do Pai, e aí podemos nos derramar em orações. O Pai não se importa. Uma historinha. Eu sempre lembro, por falar de fé, né, de confiança no Senhor, eu sempre lembro do meu sobrinho, quando ele era pequenininho. Hoje já está quase 50 anos. Mas quando ele era pequeno, ele ficava muito no pé do meu pai, né? Porque meu pai, ele já era aposentado e ele tinha uma oficininha no fundo do quintal, assim, só de hobby. E ele fazia as coisas, fazia um monte de coisa, meu pai, no fundo do quintal. Então, o meu sobrinho ficava aprendendo, pegar a máquina de furar, martelo, prego, serrote e tal. Então ele falava assim, ô vô, se você arrumar para mim um pedaço de vidro, eu vou fazer um carrinho de pipoca. Então a gente ria, né? Porque você vê a inocência de uma criança. Ele pensava em fazer um carrinho de pipoca se ele tivesse um pedaço de vidro. Então é como nós chegávamos na presença do Pai e pedirmos alguma coisa, e o Pai olhar para nós e falar assim, ai, ele não imagina quantas outras coisas, precisa de roda, precisa de eixo, precisa disso, precisa daquilo. Não é só um pedaço de vidro, é que o vidro impressionava. Acho que ele, quando via um carrinho de pipoca, ele ficava impressionado de ver aquele vidro, né? E assim somos nós, né? Nós não percebemos todas as necessidades em volta da nossa necessidade.
E aí mas a ingenuidade nos leva a confiar em Deus, que Ele vai responder. O nome significa autoridade. É como quando você vai a algum lugar resolver um negócio e fala assim, eu estou aqui em nome do fulano de tal. Ah, tá, então eu tenho a procuração dele para resolver o negócio aqui e tal. Então nós temos a autoridade que o Senhor nos deu de pedirmos e de orarmos em nome dele. Agora, isso não nos dá uma total liberdade, vamos chamar assim, de fazer a nossa vontade. Porque quando você vai lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13, primeiro, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve. É isso que está escrito aí? Se pedirmos... todas elas estão. É uma pegadinha. Todas as versões vão dizer segundo a sua vontade. Porque muita gente pega um versículo parecido com esse, lá no Evangelho, que ele fala que tudo o que vocês pedirem em meu nome, vocês vão conseguir e tal. Mas aqui completa aquilo que está dizendo no Evangelho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, é do Evangelho. Mateus 21, versículo 22, fala: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-eis. João 14:14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tudo isso aqui não vai funcionar sem aquele versículo lá condicional que nós temos em 1 João. Então, muita gente, o pessoal da prosperidade que gosta desses versículos, o que eu pedi, crendo, eu vou receber. Eu quero uma Ferrari na minha garagem, então eu vou pedir bastante uma Ferrari na minha garagem. E o Senhor quer? Porque a oração tem que ser feita em conformidade com a vontade do Senhor. É sempre segundo a sua vontade. Por isso que quando nós oramos até para uma doença, Senhor, que o Senhor possa curar o irmão fulano, se for da tua vontade. Mas não é da vontade do Pai curar alguém? Não é, nem sempre. Nem sempre é da vontade dele curar alguém. Quem aqui já ficou doente, precisou ficar numa cama, com dor, com doença, tudo, e aprendeu um monte de coisa? É como foi para uma escola, né? Então você imagina, se fosse curado logo de cara, perdeu o curso. Porque as dificuldades aqui nesta vida, nós só as teremos nesta vida. E elas servem para o nosso crescimento, porque assim é por meio delas que nós aprendemos a confiar no Pai, e a descansar no Pai, e a fazer como Paulo. 3 vezes eu pedi que o Senhor me afastasse de mim, aquele espinho na carne, né? E ele disse, a minha graça te basta. Então chega uma hora que você pede, e o Senhor fala, filho, a minha graça te basta. E aí você se consola com isso. Você sabe que se fosse de maneira diferente, talvez a coisa seria muito pior para você. O Senhor vê, o Senhor enxerga o fim desde o começo. Isso é escrito na Bíblia, tem um versículo que fala isso. Aquele que vê o fim a partir do começo. Nós não enxergamos o fim a partir do começo. E mesmo a nossa visão, ela só enxerga os picos das montanhas, nunca os vales, né? Mas o Senhor enxerga os picos dos vales, os picos e os vales, os picos e os vales. E às vezes nós não vemos os vales, a gente acha que vai ser tudo pico e não é não. Antes de um pico tem um vale. Ele responde sim, ou ele responde não, ou ele responde espera. E às vezes a gente tem que entender essa resposta também, né? Ele pode estar respondendo espere, a coisa nem sempre vai acontecer. E outra, né? Às vezes ele não permite certas coisas
porque ele sabe que nós não vamos usar aquilo da maneira correta. Isso vale até para a saúde. Vale até para a saúde. Você ora por alguém que está muito enfermo, tal, daí o cara é curado, aí ele já larga da mulher, ele abandona os filhos, ele já cai na gandaia, tudo. Ué, o que ele está fazendo com a saúde dele? Ele não merecia ter a saúde. Deus não queria. Por isso que é muito importante orar com sabedoria. Por isso que nas reuniões de oração, nós costumamos antes... As reuniões de oração na Assembleia, elas são de um caráter diferente das reuniões da oração em casa. Porque na sua oração particular, você ora por assuntos que você conhece. Mas os irmãos não conhecem. Não adianta você chegar numa reunião de oração e falar assim, ó, vamos orar pela minha vizinha. Quem que é a sua vizinha? Como que é a vida dela? O que ela fez? O que ela não fez? Porque os irmãos não sabem quem é. Então, é como querer enfiar a goela abaixo uma oração por alguém que eles não conhecem. Como é que eles vão orar por alguém que eles não conhecem? Né? Ah, eu quero pedir orações pelo meu vizinho, porque ele está muito mal. Ah, então vamos orar. Mas por que ele está muito mal? Não, ele foi assaltar o banco e caiu da moto e se arrebentou todo. Aí o policial veio, ele brigou com o policial, atirou no policial. Então, a história por trás da razão, você não pode trazer um motivo de oração que os irmãos desconheçam a história por trás disso. Então essas orações você faça na sua casa. Agora, as orações na Assembleia são aquelas que todos têm consciência das pessoas por quem nós estamos orando, né? Das dificuldades dessas pessoas e tudo mais. Então, por isso que é anunciado antes. A gente começa a reunião de oração, olha, vamos orar por tal coisa assim, assim. Ah, o irmão fulano vai visitar irmãos na cidade e tal, vamos orar pela viagem para que tudo corra bem e tal. Esse tipo de oração da Assembleia. E não trazer questões particulares. Né? Porque existe muito costume. Eu recebo direto nas redes sociais, Mário, ore pelo meu cunhado que ele está muito doente. Eu não conheço a pessoa, eu não conheço o cunhado, nem imagino a razão pela qual Deus permitiu aquela doença. Então, como é que eu vou orar com sabedoria e com inteligência? Porque é preciso inteligência na oração. A oração não é assim, uma coisa mágica que você fala lá, você reza 10 Pai Nosso e 30 Ave Maria e isso aí faz algum efeito. Não é palavra mágica, não é abracadabra, não é um mantra. A oração é uma coisa feita com inteligência. Você vai interceder por algo que você sabe. As razões, pelo menos superficiais, né? Então você pode trazer aquilo com inteligência diante de Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.